Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas. Boa noite a todos vocês. Hoje é terça-feira, 14 de março de 2023, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo no meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler. Uma aula sobre o grande Fyodor Dostoiévski, né, meu pai espiritual, autor a cuja obra eu dediquei mais de 10 anos da minha vida, de estudos, iniciação científica, mestrado, pós-doutorado, doutorado e tudo mais, muito afinco, muita dedicação, muito ímpeto. E para falar de um tema hoje, que talvez seja o tema que mais me obseda, que mais me toma na obra de Dostoiévski, a questão do perdão. Essa eu diria que é a chave mais fundamental para a gente compreender o caráter salvífico e redentor na obra de Dostoiévski. E eu me debrucei muito sobre esse aspecto do perdão, pensando ali numa questão dos irmãos Karamazov, né, esse romance formidável de Dostoiévski, e eu quero falar com vocês hoje, então, sobre esse tema do perdão em Dostoiévski e, como o próprio título da aula diz, eu vou trazer dois exemplos dostoiévskianos de perdão, um deles acontecido no Brasil e o outro acontecido no Irã. E eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje pela manhã eu fui às lágrimas. E por que eu fui às lágrimas? Por que eu chorei? Porque um amigo, que também é meu aluno, cuja identidade está preservada, ele certamente sabia dessa aula, me autorizou a fazer o que eu vou fazer aqui durante a aula, então estou devidamente autorizada e disse a ele que, obviamente, manteria toda a privacidade, a descrição, a descrição, né? Um aluno e amigo me mandou uma carta que uma pessoa de sua família havia escrito, vejam vocês, uma pessoa de sua família chegou a escrever uma carta para os filhos, para dois de seus filhos, que haviam sido assassinados. E nessa carta, né, o que eu posso dizer que é uma mãe que perdeu os dois filhos de uma maneira trágica e brutal, essa mãe perdoava aos assassinos dos filhos, num sentido sumamente dostoiévskiano, cristão, no sentido do oferecimento da outra face, no sentido mais fortemente dostoiévskiano sobre o qual a gente pode pensar. Então eu vou ler para vocês essa carta, retirando os nomes das pessoas aí colocados na carta, mas para que vocês sintam esse aspecto, que eu considero fundamental. E aí um outro exemplo que eu vou trazer para vocês, análogo a esse exemplo, tanto de Os Irmãos Karamazov, quanto daquilo que aconteceu no Brasil, é um exemplo ocorrido no Irã, que chegou até mim, em janeiro de 2015. Nunca vou me esquecer de que um amigo, tendo entrado em contato com essa notícia que saiu no jornal britânico The Guardian, incontinente, mandou um e-mail para mim e falou: Flávio, olha isso aqui, você é o cara que vai querer ler isso aqui. E ele sabia, obviamente, que eu não dormiria depois de receber uma notícia daquela, sobre a qual eu vou falar para vocês, e que eu viria a escrever algo a respeito. Então vamos começar. Antes de eu começar, eu quero pedir a todas e a todos que deem um like aqui no vídeo, que curtam esse vídeo, por favor, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Peço
a quem está chegando pela primeira vez ao meu canal, que se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para vocês poderem receber as notificações, tá bom? Vocês podem, aqui embaixo desse vídeo tem duas teclas. A tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal, e tem a tecla Valeu para mandar uma contribuição financeira. Quem estiver aqui no chat, eu quero pedir para o pessoal que está no chat colocar o nome da cidade de onde vocês estão falando. Quem estiver aqui no chat, coloca o nome da cidade, pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, um super chat, uma pergunta paga, e eu respondo aqui as colocações, as perguntas de vocês, tá bom? Então é isso. Vamos lá, gente. Fyodor Dostoiévski. A última obra que o Dostoiévski escreveu foi o romance Os Irmãos Karamazov, romance publicado um ano antes de ele morrer, 1880, né? Foi sendo publicado em partes, mas vamos colocar aí 1880. E existe um momento fulcral, central, crucial ali em Os Irmãos Karamazov. Eu já escrevi, gente, uma série, tem todo um capítulo da minha tese de doutorado, Dostoiévski e a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo sobre isso. No aniversário lá de nascimento do Allan Kardec, em 2019, porque ele nasceu 150 anos do nascimento do Allan Kardec, em 2019, acho que era 15 de março de 2019, a Folha de São Paulo, no Caderno Ilustríssima, publicou um longo ensaio meu sobre esse tema a respeito do qual vou falar agora. E quero dizer para vocês o seguinte: um dos diálogos mais esperados, se não o mais esperado de Os Irmãos Karamazov, é justamente o diálogo entre Ivan Karamazov, que é um nihilista, digamos, um ateu tenso. Ele não quer, na verdade, perder a dimensão do sentido, mas ele não consegue ter digamos, uma vinculação com Deus segundo a herança que lhe foi legada, né, o Ivan Karamazov. E ele está numa dor, ele está numa grande revolta. E ele vai conversar com o seu irmão Alyosha Karamazov no bar Capital, né, um bar ali da cidade do interior da Rússia, onde eles estão. E essa conversa vai render 2 capítulos seminais do livro 5, Pró e Contra, de Os Irmãos Karamazov. O livro 5 dos Irmãos Karamazov se chama Pró e Contra. O capítulo 4 se chama Revolta e o capítulo 5 se chama A Lenda do Grande Inquisidor. E o que acontece em A Revolta? Prestem atenção aqui. O Ivan diz o seguinte: eu não consigo entender como é possível que haja um Deus bom e a história humana se desenrolando com o descalabro com que ela se desenrola. Vocês percebem, não? Aí o Ivan busca um exemplo lancinante. Um exemplo com uma criança que foi massacrada. Eu vou contar aqui para vocês. O Ivan diz que as crianças, mesmo quando estão, digamos, sujas, inspiram simpatia e comiseração e solidariedade nos adultos. E aí o Ivan volta para o tempo do horror da servidão, meados do século XIX, a servidão na Rússia acaba só em 1861, salvo engano, e o Ivan volta para aqueles tempos, e numa propriedade ali de um senhor completamente brutal, uma criança acaba ferindo a pata de um cachorro galgo, aqueles cachorros de corrida, de caça, que o senhor tinha, com uma pedrinha. Fere a pata do cachorro com uma pedrinha. O senhor o senhor da propriedade, o senhor feudal ali, que achava que tinha o direito de vida e morte dos servos, dos camponeses que lá trabalhavam, esse monstro, esse canalha, segundo Ivan Karamazov, ele solta toda uma matilha e pega ali os seus capangas armados para correrem atrás dessa criança. E aí vocês imaginam o que acontece com essa criança, com uma matilha e com os capangas atrás da criança. Ela é estraçalhada.
E aí o Ivan pensa, prestem atenção agora, o Ivan pensa no sofrimento dessa mãe, porque a criança foi aniquilada. E o Ivan se pergunta o seguinte: existe para essa mãe o direito de perdão ao carrasco? O Ivan diz assim, prestem atenção. Se a mãe perdoar ao carrasco de seu filho, ela está perdoando, na verdade, pelo seu sofrimento de mãe. Ela não tem como perdoar no lugar de seu filho, que não está mais aqui, portanto, não pode perdoar. Então, conclui Ivan, o direito de perdoar não existe. É como se o Ivan dissesse uma coisa, ou pressupusesse uma coisa que foi dita pelo poeta, dramaturgo e escritor alemão Bertolt Brecht no século XX, não no século XIX, Dostoiévski. Apenas uma pessoa, somente uma pessoa, vivendo determinada situação limítrofe pode julgá-la. Só que essa pessoa emparedada pela situação limítrofe é justamente a última a poder julgar tal situação, premida que está, acossada que está. E esse é o caso da criança que sequer pode perdoar, porque já não existe, pelo prisma do niilismo do Ivan, que faz com que a morte seja o fim da vida, faz com que a vida seja finita. E o Ivan está falando isso para um monge, seu irmão Alyosha, que acredita na eternidade da alma. E naquele momento, o Alyosha sente a tormenta, a revolta no coração do Ivan, e ele não diz nada. E aí o Ivan diz que o direito de perdoar não existe, vejam vocês, e que a situação de um Deus que assistiria a uma brutalidade dessa leva o Ivan a querer fazer com que o bilhete de entrada que ele recebeu para chegar a esse mundo seja a Deus devolvido. É uma passagem muito forte de Os Irmãos Karamazov. E eu quero dizer a vocês o seguinte, né? Eu me debrucei como pesquisador da obra de Dostoiévski sobre boa parte da fortuna crítica do autor. Li os artigos publicados na revista Dostoiévski Studies, Estudos de Dostoiévski, a revista acadêmica da Sociedade Internacional de Dostoiévski. E essa aporia, esse emparedamento a que o Ivan relega o Alyosha parecia simplesmente irrespondível. Aliás, como é que o judaico-cristianismo responderia a isso? Como? Eu vou deixar essa pergunta aqui no ar, eu vou deixar essa pergunta suspensa, e antes de eu responder a essa pergunta, ou dar o meu encaminhamento a essa pergunta, que vai fazer um diálogo com uma tradição para além do judaico-cristianismo, que é um diálogo com a tradição reencarnacionista, eu quero trazer duas histórias para vocês que poderiam ter sido escritas por Fyodor Dostoiévski. Então, quero dizer para vocês o seguinte: primeiramente, me situando aqui no Brasil. Aliás, aqui não, né? Estou em Portugal. Lá no nosso querido Brasil. Aí no nosso querido Brasil, porque a maioria de vocês está no Brasil. Hoje pela manhã, na verdade, no sábado à noite, um querido amigo e aluno que está acompanhando o curso sobre o romance Grande Sertão Veredas, do mestre João Guimarães Rosa, me mandou uma mensagem, porque eu tinha contado a história da mãe iraniana, que eu vou contar para vocês aqui agora. E ele me mandou uma carta de uma familiar sua, como eu disse no começo dessa aula, uma carta de uma familiar que havia perdoado aos assassinos de seus filhos. Imaginem isso. Uma mãe vê seus dois filhos alvejados, cujas vidas repletas de sonhos, de ímpetos, de caminhos, de trajetórias, de desejos, cuja vida é ceifada.
2 dias depois da morte dos filhos, as pessoas ali na casa encontram essa mãe, uma senhora, insone de madrugada, e ela estava ali escrevendo uma carta. Esse meu amigo, aluno, disse que essa senhora é uma senhora humilde, de origem humilde, e estava escrevendo uma carta que eu diria a vocês que é uma carta, gente, das mais profundas que eu já li na vida. E fui às lágrimas hoje por ver como essa senhora teve uma compreensão, olha, é praticamente sobre-humana. Se a gente for considerar quão revanchistas estamos os seres humanos, quão taliônicos, quão individualistas, a perspectiva dessa senhora é uma das coisas mais profundas com que eu já tive contato nessa vida. E agora, com a permissão desse meu aluno e amigo, cuja identidade eu preservo aqui, eu quero ler para vocês essa carta, dizendo o seguinte: os filhos dessa senhora haviam sido mortos 2 dias antes, e essa senhora escreve essa carta com muita fé em Deus, uma senhora cristã, vocês vão ver, uma senhora imbuída da mensagem do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, não tenho a menor dúvida disso, imbuída radicalmente, não só ritualisticamente, porque teve seus filhos mortos e está procurando oferecer a outra face, vocês vão ver. É uma coisa assim impressionante. E eu vou deixar de lado os nomes para preservar aqui a família, mas eu quero ler essa carta para vocês. Então aqui agora, gente, eu vou, espera só um minutinho, eu separei aqui essa carta, tá aqui, ó. Então agora eu vou ler para vocês essa carta. E eu vou chamar os filhos dela de João e Carlos. Não são esses os nomes, tá? Não são esses os nomes, mas eu vou chamar os filhos dela de João e de Carlos. João e Carlos, meus queridos e inesquecíveis filhos, Deus mais uma vez me tomou em suas mãos, me fazendo passar pelo fogo do sofrimento. Mas eu não me queixo. Só Ele, o grande Pai, sabe por que está me submetendo a esse tratamento tão doloroso. Só Ele sabe do que preciso para meu crescimento espiritual. Eu confio no Pai. Só para fazer aqui um parênteses, né? Essa senhora, certamente conhecedora da Bíblia, ela está eivada aqui de um ethos do Jó. Para quem não conhece o belíssimo e trágico livro de Jó da Bíblia, do Velho Testamento, junto com Eclesiastes, a meu ver, são os 2 livros mais existencialmente profundos e poéticos do Velho Testamento. Jó era um servo fiel de Deus, e numa disputa entre Deus e a figura do diabo, que aparece para dizer que Jó, se fosse provado, renegaria a fé em Deus, Jó recebe as chagas mais terríveis em sua vida. Vocês percebem, não? Então essa senhora está dizendo que está passando por sofrimento, não consegue entendê-lo em profundidade, mas confia em Deus nesse sentido. Eu me entrego totalmente ao tratamento que for necessário para a minha alma, pois o nosso espírito tem que ser fortalecido e, como nas doenças do corpo, o nosso espírito se torna muitas vezes necessário para o seu fortalecimento, um tratamento rigoroso. E assim também a nossa parte espiritual se engrandece e se torna mais forte quando ela é submetida a dores que nos parecem insuportáveis. Percebam, gente, que essa dimensão de espiritualidade é muito distinta dessa sanha hedonista da nossa época, né? De não suportar qualquer tipo de sofrimento ou de achar que a vida é um mar de rosas, a vida tem que ser uma felicidade contínua, né? Isso é um despropósito. E essa senhora tem uma sabedoria, uma profundidade existenciais assim tremendas, porque ela percebe o seguinte: olha, eu estou numa provação, eu quero confiar em Deus, a fé que ela tem,
para passar por essa provação, para atravessar aqui o martírio. Maior, porém, do que essa dor, vejam vocês, a dor de uma mãe que perdeu tragicamente os seus filhos, que haviam sido 2 dias antes assassinados, é a fé inabalável que tenho de que, suportando essa tragédia com paz, sem revolta, sem abrigar no meu peito o mínimo desejo de vingança contra aqueles que tão cruelmente roubaram vocês, meus filhos, roubaram de vocês, meus filhos, o direito de viver, é a certeza que eu tenho que Deus e Nossa Senhora, então uma senhora católica, tomarão vocês em suas mãos e, perdoando as faltas que vocês têm, meus filhos, darão a vocês o carinho e o amor que transbordam em meu coração. Gente, olha a profundidade dessa senhora. Olhem a dimensão. Como nós nos sentiríamos no lugar dessa senhora? Será que nós não teríamos vontade do olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura, como está, por exemplo, lá no livro do Deuteronômio, que é um dos livros do Velho Testamento, dos 5 primeiros livros, um dos livros do Pentateuco? Como nós nos sentiríamos? O que quereríamos fazer? E essa senhora está dizendo que não encontra em si, e ela agradece isso a Deus e a Nossa Senhora, o desejo de vingança, o que não significa, obviamente, que não esteja prostrada, triste, arrasada, dilacerada, mas não está com o sentido da vingança. Quando a gente ouve, né, pessoas que votaram na extrema-direita na última eleição, uma extrema-direita armada até os dentes, armamentista, apologista de armas, e ao mesmo tempo, de forma radicalmente contraditória, uma extrema-direita que invoca em vastas fileiras o nome de Jesus Cristo, que foi alguém que propalou e pregou a lógica do perdão, do oferecimento da outra face, do pacifismo, a gente percebe quem de fato tem Jesus Cristo no coração, e é essa senhora. Que vocês, meus filhos, tenham almas generosas que os ajudem a se desligar das coisas terrenas e, enfim, desfrutar da paz dos justos. Olha como essa senhora entende que essa vida terrestre, terrena, é passageira, que a verdadeira vida é eterna. Esta paz, que embora difícil, nós já podemos começar a sentir mesmo aqui na Terra, quando aprendemos a perdoar aqueles que nos ofendem. Essa é a oração do Pai Nosso que Jesus Cristo ensinou, que a gente muitas vezes repete, mas sobre cujo conteúdo pouco refletimos e cujo conteúdo pouco levamos para o coração. Vocês percebem, não? Considero isso o principal requisito para começarmos a sentir um pouco da paz celestial, essa paz que eu tanto desejo, e que vocês possam, num breve período, chegar a possuir. Olha que coisa bonita, gente. Sua mãezinha, a mãe de vocês, a mãezinha de vocês, estará aqui atenta a tudo, não deixando passar as oportunidades que surgirem para oferecer a paz, para rezar pela paz dos seus espíritos. Toda a minha vida, todas as minhas dores, todas as minhas alegrias, todo o meu trabalho, todas as minhas fraquezas tudo isso será oferecido pelo crescimento espiritual das almas de vocês, meus filhos. E que Deus, Pai justo e misericordioso, saiba perdoar os seus pecados e libertar vocês dos grilhões da nossa fragilidade humana. E assim, um dia, vocês poderão gozar plenamente dos prazeres espirituais, que só as almas isentas do apego material podem sentir. Tenho consciência de que eu eduquei vocês dois, meus filhos, com essa finalidade, mas o mundo é muito mau e tudo aqui dificulta o nosso crescimento espiritual. Agora que vocês já estão, né, desencarnados, é mais fácil para vocês, pois, livres da matéria carnal, os seus espíritos irão absorver e entender tudo o que vocês ouviram da sua mãezinha,
que aqui ficará rezando por vocês e procurando aceitar todas as provas que forem necessárias para que a mãe de vocês seja digna de pedir ao Pai que perdoe vocês, assim como eu perdoo aos que barbaramente os assassinaram. E para finalizar, eu quero repetir aquilo que disse desde a hora que recebi a notícia do assassinato de vocês. Que a imensa dor que estou sentindo transforme-se em raios de luz que inundem os corações daqueles seres tão fracos, ou seja, os assassinos, dignos de dó e piedade, e que a paz volte a reinar nas famílias. Ela cita o nome da cidade, eu não vou citar aqui o nome da cidade, das famílias que tão injustamente têm sido submetidas a dramas que nos envergonham de ser seus filhos. Porque na cidade, gente, estavam acontecendo muitas mortes, muitas vinganças, muitas vendetas. E essa senhora vê no seu exemplo não só um exemplo de perdão àqueles que haviam assassinado seus filhos, ou seja, não é exemplo imediato para essas pessoas, para que elas pensem sobre o que fizeram, mas inclusive para a cidade como um todo, para que ela pudesse ser pacificada. Olhem a compreensão espiritual, existencial e social dessa senhora. Que os corações sejam iluminados e reconheçam que a violência só traz intranquilidade. Essa senhora, na sua simplicidade, que é das mais profundas que eu já vi, compreende que a primeira vítima da retaliação é a pessoa que quer comer o prato frio da vingança. Que ela vai ser carcomida pelo ódio, pelo ressentimento, pela mágoa, pela dor. Façamos uma corrente de fé, paz e amor. Eu seria imensamente feliz se essa semente que estou lançando caísse em terreno fértil e germinasse. Mais uma vez, a senhora, que conhece muito bem a Bíblia, cita elipticamente, para quem conhece os evangelhos, para quem conhece os evangelhos é até abertamente, né? Ela cita um trecho do Evangelho segundo João, nessa frase final, que o Dostoiévski escolheu como epígrafe do romance Os Irmãos Karamazov. O grão de trigo caído na terra, se morrer, fica só. Mas, se não morrer, se não morrer, fica só. Mas, se morrer, dá muito fruto. O que é a morte do grão de trigo? Não é puramente a morte, que para essa tradição de eternidade não existe. É a sua reconfiguração, é a sua ressignificação como de semente para trigal. Ou seja, é a sua elevação, é a sua transformação. E essa senhora cita isso na carta que escreveu no dia 31 de agosto de 1993. Portanto, há 30 anos. Há quase 30 anos. Gente, vocês ouviram a história dessa senhora? Vocês ouviram bem a leitura que eu acabei de fazer? Essa senhora escreveu uma carta para os filhos. E da terra, onde nós estamos por ora, essa senhora pedia que os filhos se aplacassem. Porque segundo a tradição aí, por exemplo, espírita ou reencarnacionista, às vezes a pessoa morta, ela mal se dá conta do que aconteceu nos primeiros momentos. E essa senhora tem a compreensão de que está escrevendo essa carta não só para aplacar o dor do seu coração, que é enorme, mas para dizer que vai perdoar. E para pedir a Deus que possa perdoar os filhos que foram mortos e que possa Deus dar um perdão, como o perdão que ela dispõe para os carrascos, os verdugos de seus filhos. Quando eu recebi essa mensagem do meu querido amigo e aluno, ele me disse que essa carta o tocou de tal maneira e tendo em vista a situação muito dura da cidade, em que estavam acontecendo vários crimes, várias vendetas, ele teve a ideia de ir até o maior jornal do estado em que morava, no Brasil, para que essa carta dessa senhora exemplar fosse publicada. Tem uma cena na parte 3 de O Poderoso Chefão,
que é muito importante. O Michael Corleone está no Vaticano, e nós sabemos que o Michael Corleone é um mafioso rematado, que matou e mandou matar muitas pessoas. Chegou a matar com as próprias mãos e mandou matar. E chega um momento em que ele está conversando com um verdadeiro clérigo, uma pessoa de fé verdadeira, que então se tornaria papa e não à toa. Seria uma pessoa boa, acabou sendo envenenada, né? Olha que coisa trágica. E lá no quintal, no quintal não, no pátio de uma igreja, lá no Vaticano, o Michael Corleone, depois de muitos anos, faz a sua confissão. Vejam vocês. E ele começa a confessar os crimes que havia cometido. E o cardeal procura lhe trazer o sentimento de absolvição. E o Michael Corleone chora copiosamente. Depois de ouvir a confissão, e o Michael Corleone fala, mas qual é o sentido de me confessar se eu não me arrependo? Vocês percebem, não? O cardeal Lamberti, que é o nome da personagem ali no filme, pega uma pedrinha que está mergulhada numa fonte ali do pátio da igreja e mostra para o Michael Corleone. Fala, olha, tá vendo essa pedrinha? Por fora ela tá molhada, não tá? Aí o Michael Corleone fala, tá. Aí ele bate a pedrinha na borda da fonte, a parte em duas metades, e mostra para o Michael Corleone. Você vê como ela tá seca por dentro? Essa pedrinha é a humanidade, somos nós. E a água que tentou alimentá-la é a mensagem do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Ela só chegou até o exterior humano, não tocou seu coração. E o exemplo que essa senhora, eu acho essa cena maravilhosa, eu nunca vou me esquecer. Eu já devo ter visto o Poderoso Chefão umas 50 vezes, e esse é um dos momentos mais fundamentais ali do filme. Porque nesse momento, essa senhora, ela mostra o seguinte, que uma coisa, gente, é a pessoa frequentar uma igreja católica, uma igreja protestante, um centro espírita, um terreiro de umbanda, um terreiro de candomblé, uma sinagoga, uma mesquita, um templo budista. Uma coisa é a pessoa frequentar isso, sei lá, pedindo a Deus ajuda, olha, gostaria, pedindo a Deus ou pedindo a espiritualidade, quero ganhar um pouquinho mais, quero que meus filhos estejam bem e tal. Outra coisa é a aprovação da fé no momento em que a senhora não consegue entender por que seus filhos tão amados foram assassinados. E muitas pessoas passam por aquilo pelo que o Ivan Karamazov passou, que é a dimensão da revolta. A revolta mais radical. A impossibilidade de reconciliação de Deus com o mundo e do mundo com Deus e, consequentemente, da fé, de uma dimensão de sentido em relação a Deus. Vocês percebem, não? Só que essa senhora, como discípula de Jó, sentiu a necessidade de escrever isso para aplacar seus filhos e para aplacar a sua dor e para levar a mensagem muito distinta do que os verdugos esperariam. Porque numa tradição de vendetta, a lei de Talião vigora, olho por olho, dente por dente. Ao fazer isso, essa senhora, ela começa a lançar, germinar uma semente, o grão de trigo, sobre o qual falou Jesus Cristo e sobre o qual falou essa senhora, que tem o Sermão da Montanha no seu coração. Essa senhora traz a primeira possibilidade que há de fazer com que esses verdugos, esses criminosos, pensem sobre o que fizeram com profundidade e, se forem picados pela dor do remorso, que consigam, com a ajuda de Deus, diz essa senhora, purgar o remorso como arrependimento e fazer boas ações para que sua vida possa fazer sentido pela bondade. Isso é uma verdadeira revigoração e conversão. Vocês percebem, não? E aí, gente, eu vou contar uma história agora para vocês que dialoga
muito profundamente com os irmãos Karamazov, muito profundamente com a história dessa senhora brasileira, cujos filhos foram assassinados, e com a qual eu entrei em contato em janeiro de 2015. Um amigo, o Vicente, a quem eu mando um grande abraço. Nessa época eu estava morando lá nos Estados Unidos, estava morando em Chicago, estava fazendo parte do meu doutorado por lá, estudando justamente o Dostoiévski. E um amigo me mandou uma notícia do jornal The Guardian, que é um jornal britânico, dizendo o seguinte: a notícia dizia o seguinte: mãe iraniana perdoa ao assassino de seu filho no patíbulo a iminência de o condenado ser enforcado. Vocês ouviram isso? Mãe iraniana perdoa o assassino de seu filho no patíbulo a iminência de o condenado ser enforcado. Quando eu li essa notícia, gente, eu falei, não é possível. Mas aconteceu. A humanidade não consegue aprender isso, mas isso aconteceu. Nós temos, infelizmente, muita dificuldade nesse aprendizado. Vários profetas, conhecidos ou não conhecidos, várias pessoas sábias, estiveram entre nós nas mais diferentes denominações religiosas que já existiram e que ainda existem, para trazer um ensinamento que talvez seja o coração de Deus, o coração da razão universal, que é a regra de ouro. Você faz para outra pessoa aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Isso é amar ao próximo como a ti mesmo. Agora vejam. No Irã, existe o Instituto da Pena de Morte, como infelizmente também existe em vários estados dos Estados Unidos. Vocês verem, né? E os pais de uma vítima têm o direito de chutarem a cadeira na qual está em pé um condenado à morte, com a corda ao redor do pescoço, para que o corpo dele caia e ele estrebuche, sendo asfixiado pela forca. A morte, Deus que me perdoe, né, gente? Essa mãe iraniana, para piorar, tinha perdido um primeiro filho num acidente de moto. E o seu segundo filho, esse que for assassinado por esse rapaz condenado, era o seu segundo e último filho. Ele morreu com uma facada. Percebe, não? Essa mãe ia ser órfã dos seus filhos. Vocês estão percebendo a tragédia? E aí aconteceu um evento, gente, que mudaria radicalmente a vida dessa senhora, e do qual eu nunca vou me esquecer também. Assim como eu nunca mais vou me esquecer da carta dessa senhora brasileira que eu pude ler aqui para vocês, eu nunca mais vou me esquecer do que aconteceu nesse patíbulo iraniano. Dias antes de essa mãe estar no patíbulo ao lado de seu marido para perfazer uma cerimônia de chutar a cadeira para que o condenado estrebuchasse na forca, o condenado, leiamos, o assassino de seu filho. Essa mãe recebeu o seu filho em sonhos. E esse é um mote ultra dostoiévskiano, porque Dostoiévski escreveu o conto chamado O Sonho de um Homem Ridículo, em que a personagem, que é das mais fortes e fulgurantes da obra de Dostoiévski, ela tem um vislumbre sobre a transcendência, sobre a eternidade, sobre por que a humanidade se tornou a tragédia que é hoje. E isso vivifica a sua vida da qual ela estava prestes a abrir mão com o suicídio, com o horror do suicídio. Então, desde tradições, desde tempos cavernosos, a humanidade tem a dimensão de que num sonho está vendo um espírito. E para essa mãe não foi diferente. Apareceu para ela em sonhos o seu filho. E o filho disse para ela uma mensagem que
poucos e poucas de nós compreendemos aqui na Terra e que a senhora brasileira, cuja carta eu li aqui para vocês, e que essa mãe iraniana puderam compreender. Mãe, eu sei que a senhora e meu pai estão tristíssimos pela minha morte, mas eu estou bem, eu estou vivo, está tudo bem comigo, e nós não devemos retaliar. Vocês ouviram isso? Nós não devemos retaliar. Como diria Mahatma Gandhi, com a lei de Talião, a humanidade vai ficar cega e sem dentes, porque o olho por olho, dente por dente, vai deixar todos nesse estado. No momento em que essa mãe e o seu marido podiam chutar a cadeira do rapaz que matara o filho deles, essa mãe tirou a corda do pescoço do assassino do seu filho, deu um tapa no seu rosto, falou para ele nunca mais fazer aquilo e o isentou da morte. Na sequência, a mãe do rapaz que ia ser enforcado subiu até o patíbulo. Começou a beijar as mãos, os pés dessa senhora que perdoou a seu filho. E a mãe da vítima e a mãe do rapaz que ia ser condenado à forca começaram a se abraçar e, por sua vez, abraçaram o rapaz, e aí veio o marido. E a gente assiste a uma cena que parece uma cena de comunhão romanesca, fílmica, que não poderia existir na nossa terra tão conspurcada pela dor, pelo egoísmo, pelo ímpeto taliônico, pela vingança. Mas isso aconteceu. Vejam que nos dois casos, no primeiro caso brasileiro, a fé dessa senhora magnífica em Deus e a sua certeza como fé de que há uma vida após a morte, de que essa vida após a morte é a vida eterna e a vida eivada de sentido, essa senhora perdoa aos carrascos de seu filho e procura legar para os seus filhos mais dos ensinamentos que ela própria trouxera em vida para que eles pudessem perdoar também. A mãe iraniana, ao perdoar, prestem atenção, ao perdoar ao assassino de seu filho, abre na vida dessa pessoa a morte e o renascimento. Porque, segundo a tradição reencarnacionista, essa não é a única vida, para trás e para frente. Mas aqui eu estou falando de uma morte, de um renascimento nesta mesma vida. Porque esse rapaz, retirado da forca, morreu e renasceu. E essa mãe abre a possibilidade de que ele, ao observar o seu renascimento a partir do perdão que lhe foi concedido pela mãe do rapaz que ele matou, que um dia, talvez, ele consiga perdoar a si próprio. Vocês percebem isso, gente? Eu não consigo exprimir quão sofisticado, ou eu estou procurando exprimir para vocês quão sofisticada é essa dimensão. Quão profunda, quão sábia é essa dimensão de perdão. E quão rara na nossa humanidade para todas e todos nós. E pelos exemplos da senhora brasileira e da mãe iraniana, da mãe brasileira e da mãe iraniana, a gente pode voltar ao dilema sobre o qual eu havia falado para vocês no começo da aula, o dilema do Ivan Karamazov. O Ivan Karamazov não conseguia aceitar que a mãe perdoasse pelo seu filho estraçalhado pelos cães. Ela perdoa o seu sofrimento de mãe, mas não o filho. Mas não pelo filho. Aqui, gente, nós vemos dois exemplos de mães que perdoaram, não só pelo sofrimento de mãe, mas porque a dimensão de que há uma vida após a morte faz com que o que acontece na Terra não ceife a eternidade. O Alyosha não falou nada para o Ivan Karamazov sobre a eternidade, mas eu resolvi falar.
na minha tese de doutorado, Dostoiévski, a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, que foi publicado em 2018 pela editora Edra. O link para ela, para vocês adquirirem o livro, está aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Falei num artigo publicado na Folha de São Paulo, em 15 de março, salvo engano, de 2019, portanto, olha lá, quase 4 anos atrás, olhem só. Até uma quase coincidência, né? Eu disse o seguinte: e se o filho pudesse perdoar e não fosse apenas a mediação da mãe a perdoar? E se numa próxima oportunidade, por meio de renascimentos numa mesma família, carrasco e vítima fossem irmãos, ou o carrasco se tornasse filho da vítima? Vocês percebem, gente? Aliás, a tradição reencarnacionista, e mais especificamente o espiritismo, falam exatamente isso. Que o ser humano, na Terra, e no atual estágio triste, tristonho, trágico e nihilista e egoísta em que o ser humano se encontra, o ser humano tem dificuldade profundíssima em amar. E como nós sabemos, a gente tenta projetar os nossos desejos, os nossos ímpetos, as nossas visões sobre quem e o que quer que seja. Então é muito difícil amar quem está distante. Mas numa família, que é o seio primeiro e seio mesmo também de muitos conflitos, por que existe uma projeção muito egóica de pai para filho, de pai para filha, de mãe para filho, de mãe para filha? Esse amor tende a acontecer e pode acontecer mais fortemente do que em outros lugares. Então, o que se diz é que muitas vezes as pessoas renascem numa mesma família, não pura e simplesmente por afinidade de amor, mas porque tem coisas a purgar, a renovar, a cicatrizar. E se não estivessem nessa mesma família, provavelmente não teriam a possibilidade de cicatrizar isso. Eu quero agradecer aqui tanto a minha querida Maria de Fátima Soriano de Souza Brandão, quanto a minha querida Thelma Guelpa, duas queridas amigas e alunas que estão na Universidade Virtual do Vassoler, que fazem os cursos e estão aqui prestigiando o meu trabalho. A Maria de Fátima e a Thelma Guelpa, muito obrigado pelo super sticker de vocês. E aí, gente, essa é a resposta que, a meu ver, é possível e é até devida que seja dada ao Ivan Karamazov. A mãe brasileira e a mãe iraniana compreenderam isso. E nenhuma delas, se vocês perguntarem a essas senhoras, elas não acham que estão perdoando apenas e tão somente pelo sentimento e sofrimento como mães. A mãe brasileira conversa com seus filhos por carta, então ela tem a certeza da fé de que eles estão vivos, de que eles estão agora num local maior do que o local terreno. E a mãe iraniana recebeu o seu filho em sonho, conversou com ele e acredita que isso é verdade a ponto de transformar radicalmente a sua relação com a instituição da pena de morte, com a instituição do carrasco do seu filho e renovar a sua vida. Então, Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, faz com que o Ivan diga o seguinte: eu não nego Deus, nego o mundo por ele criado. E nesse mundo criado por Deus, diz o Ivan, revoltado, desesperado, agoniado, em antítese com o monge ortodoxo Alyosha Karamazov, não há espaço para o perdão, porque uma vítima não pode perdoar e alguém que perdoe no lugar dessa vítima perdoa o seu próprio sofrimento, o seu próprio sentido de dor, mas não perdoa, mas não há possibilidade de a vítima perdoar. E aí eu quero dizer para vocês que essa mãe brasileira e essa mãe iraniana e a tradição reencarnacionista acreditam que sim, Ivan. E aí, com essa resposta,
seria possível dizer ao Ivan o seguinte: você não negou Deus, você negou o mundo por Deus criado. E você não percebe a possibilidade de um Deus bom se reconciliar com o mundo por meio do perdão, por esse sentido sobre os quais eu estou falando aqui para vocês. Agora, se houver a possibilidade de que o perdão venha a existir, como a mãe brasileira e a mãe iraniana demonstraram, então Ivan não negaria mais o mundo e, consequentemente, não negaria mais Deus. Sabe como eu chamo o ateu Ivan Karamazov? Lá no meu livro, sobre Dostoiévski? Ateu espiritual. Aliás, gente, tem um enorme número de pessoas pessoas que se dizem ateias, que, em boa medida, ou são anticlericais, ou seja, tem uma questão, um problema com a instituição religiosa, mas não propriamente com a profundidade de Deus e da existência de Deus, ou então estão à procura de um sentido maior que pudessem compreender e não encontram. Ou seja, existem muitas pessoas que se dizem ateias, estão perdidas, né? Estão tristes, estão desvirtuadas, estão agoniadas como Ivan Karamazov. E não à toa, lá no romance Os Demônios, o Dostoiévski diz o seguinte: o ateísmo bem pode ser o último degrau para uma fé renovada, para uma fé mais perfeita. Assim diz o Dostoiévski. Se ele vai subir esse degrau, na verdade quem fala isso é o clérigo Tikhon, lá no romance Os Demônios do Dostoiévski. Se o ateísmo vai subir esse degrau, é outra história. Estão percebendo, gente? Então quero dizer para vocês aqui uma coisa. Quem quer ler o Dostoiévski, ignorando que o argumento do Ivan está aberto, que é um argumento que lança uma aporia, mas deixa um flanco de abertura e resposta, é porque quer puxar a obra do Dostoiévski talvez para o niilismo pura e simplesmente. Mas fica aqui o registro profundíssimo, profundíssimo, de que o Ivan esperava uma resposta. Como muitas pessoas identificadas com Ivan Karamazov também esperam respostas, sabendo ou não sabendo disso. Então, gente, esse é o recado que eu procurei trazer para vocês aqui nessa aula de hoje sobre o perdão em Dostoiévski, né? E eu quero agradecer aqui a audiência de todas e todos vocês. E eu quero aproveitar a oportunidade para falar com vocês sobre o próximo curso dostoiévskiano que vai haver, gente, na Universidade Virtual do Vassoler. As vagas estão evaporando, eu ainda não comecei estritamente o trabalho de inscrições, mas as pessoas já estão se inscrevendo, e eu estou deixando aqui, ó, na tela para vocês, ó, olhem só, eu estou deixando aqui para vocês as mensagens para vocês poderem se inscrever no curso sobre a obra-prima de Dostoiévski, uma obra que fala sobre o amor, que lida com o amor romântico, que depois se desencanta, mas tenta manter um sonho. Noites Brancas, que é uma verdadeira obra-prima do então jovem Dostoiévski, tinha menos de 30 anos quando publicou essa obra em fins da década de 1840, tá? Esse curso sobre a novela, desculpem, Noites Brancas, vai ter 4 aulas ao vivo pelo Zoom, nos dias 1º, 8, 15 e 22 de abril, são 4 sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, horário de Brasília. É importante frisar que o compromisso da Universidade Virtual do Vassoler é ser inclusiva. Os cursos são inclusivos, os valores dos cursos são acessíveis e democráticos, assim como o valor desse curso é. Eu deixei aqui no chat o link para vocês se inscreverem via plataforma Simpla. Desculpem, Eventbrite. Simpla era outra plataforma que eu utilizava, agora estou utilizando a plataforma Eventbrite. E quem quiser se inscrever por Pix, pode me mandar um e-mail. O e-mail está passando aqui embaixo, no bannerzinho aqui embaixo. E eu passo os dados para o Pix para vocês se inscreverem. Está passando o e-mail aqui agora, ó. Ao se inscrever no curso, gente, a pessoa vai poder escolher um curso bônus entre 3 outros cursos que eu já ministrei.
seja um curso sobre Adócio e o Sonho de um Homem Ridículo, conto que eu mencionei durante a aula do Dostoiévski, seja um curso sobre Dostoiévski e Nietzsche, ou um curso sobre Carta ao Pai e a Metamorfose do também grande Franz Kafka. Tá? Quem se inscrever no curso vai ter certificado digital de participação com a carga horária, 8 horas de aula, e eu espero contar com todas e todos vocês nesse curso, e mais esse curso sobre o grande Fyodor Dostoiévski. Nós, na Universidade Virtual do Vassoler, já tivemos muitos cursos sobre Dostoiévski, e esse é mais um, vocês não podem perder. Noites Brancas é uma obra-prima que aponta já para a maturidade de Dostoiévski em relação ao psiquismo e ao circuito dos afetos. Então, gente, tá aqui o recado, tá o link, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo depois para vocês se inscreverem no curso via a plataforma Eventbrite, tá? Vocês podem pagar, o valor é acessível e democrático, podem pagar à vista pelo cartão de crédito ou boleto bancário. Se precisarem parcelar, ainda é possível pelo cartão de crédito lá pela plataforma Eventbrite. Tá bom? Tá dado o recado aí para vocês, gente? Então, gente, olha, tá aqui o recado para vocês, tá dado, fiz aqui as considerações. Eu quero agradecer muito a todas e a todos vocês aqui pela audiência, quero agradecer a esse meu aluno e amigo, cuja identidade está preservada, e, aliás, a identidade dos seus familiares, dessas pessoas, que Deus tenha a alma dos filhos dessa senhora no Brasil, que Deus tenha a alma do filho dessa senhora no Irã, e ambas, não importando o nome da religião em que acreditavam e a que se vinculavam, ambas encontraram a sabedoria da regra de ouro. Porque para os cristãos e as cristãs, o profeta é Jesus Cristo. Mas para os muçulmanos e muçulmanas, é Mohammed, é Maomé. Assim como os judeus têm Abraão e Moisés, assim como os budistas têm Buda. Vocês estão percebendo? Mas se nós superarmos proselitismos e percebermos que, para além das especificidades culturais, das idiosincrasias de cada local em que determinada religião floresce, as mensagens são muito parelhas. Gente, já houve dezenas de milhares de religiões que vieram ao mundo e deixaram de existir. Mas as suas mensagens continuam a ecoar. O politeísmo, há 2000 anos, era dominante na humanidade. Hoje é um fóssil. Talvez as religiões de hoje também venham a sê-lo. Mas a mensagem certamente vai continuar ecoando. Porque para a mãe brasileira e a mãe iraniana, é o arquiteto do universo, é a razão universal que preside as suas aparições fenomênicas particulares, mas projetando o universal, que é essa dimensão, essa comunhão do perdão, tão difícil para a natureza humana, a ponto de algumas pessoas dizerem e acreditarem que é, na verdade, impossível. Mas fica aqui, então, essa aula, gente. Eu quero agradecer a todas e a todos vocês. Quero mais uma vez agradecer ao meu aluno e amigo querido, cuja identidade está preservada, que me mandou essa carta para eu poder ler a vocês. Quero dizer que o texto que eu escrevi sobre a mãe iraniana vai estar no meu próximo livro, meu 6º livro, provavelmente a ser publicado no que vem e no Brasil. Eu estarei no Brasil para publicar esse livro. E agradeço a todas e a todos vocês aqui pela audiência. Peço que vocês deem um like no vídeo, que vocês curtam esse vídeo e que vocês disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas, tá? Peço para vocês, que tem 2 teclas aqui embaixo do vídeo, vocês podem se tornar membros humanistas do canal, tem a tecla Seja Membro aqui embaixo, tem também a tecla Valeu, vocês podem mandar uma contribuição financeira por meio da tecla Valeu. Muito obrigado a todas e a todos. Espero que os exemplos dessa mãe iraniana e dessa mãe brasileira
consigam enternecer um pouco o nosso coração enregelado pela sociedade do descalabro atual. Um abraço a todas e a todos vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal.